Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos ao primeiro Nasceu para Cuidar de 2020 aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e também pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje nós teremos 3 convidados incríveis, com entrevistas inéditas para vocês. A primeira convidada é a shiatsu-terapeuta, massoterapeuta e acupunturista Cristina Carlos, falando sobre Chantala. A segunda convidada será a psicóloga Jéssica Medeiros, especialista em saúde mental. E o terceiro convidado será o maestro Paulo Afonso Filho, falando sobre a importância, da música na primeira infância. O programa está cheio de novidades. E você que está acompanhando aí, sabe de alguém que vai se interessar pelos temas que vão acontecer durante o programa? Então entre em contato, liga para a vizinha, liga para a tia, para a irmã, para os parentes, para os conhecidos e fala. Para acompanhar ou aqui pela TV, pela Tech Cable, ou também pelas nossas mídias sociais, o Facebook e o site, tá bom? Agora nós vamos receber a nossa convidada Cristina Carlos, massoterapeuta, formada pela Asbanto, Associação Sino-Brasileira de Terapias, desde 1996, que vem atuando dentro do ramo na clínica Kissana e também agora com consultório próprio, Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa, primeiramente. Muito obrigada pelo convite, estou muito grata de estar aqui com você. Sim, e hoje a gente te convidou, para a gente conversar sobre um tema muito específico, que é a Chantala. Qual que é a origem da Chantala? Bem, a Chantala, na verdade, esse nome, ela veio por conta... Esta mãe que estava fazendo a massagem tem o nome de Chantala, tinha o nome de Chantala. E a origem dela foi o seguinte, um médico Le Boyer estava na Índia tratando de várias enfermidades e ele tratou dessa mãe que estava com uma paraplegia e de acordo com o andamento desse tratamento, ela teve um bebê e ele a observou fazendo a Chantala, na criança. Bem, a Chantala, ela tem origem na medicina ayurvédica, na verdade, que também pressupõe fito, ervas, banhos, e é uma questão cultural lá na Índia. Então, ele ficou tão encantado que ele trouxe para o Ocidente essa massagem, com o nome Chantala, porque é o nome da mãe que estava fazendo, da mãe. E quais são os benefícios da Chantala nesse relacionamento mães e filhos, que é feito no bebê, É feito no bebê. No caso, eu ensino as mães a fazerem a Chantala com o objetivo dela fazer no bebê. Sim. Porque ela estimula o vínculo, Porque o bebê, durante 9 meses, estava naquele aconchego da barriguinha da mãe, Com todos os nutrientes ali sendo recebidos por ele. Quando ele vem para esse mundo, ele precisa novamente estabelecer um novo vínculo, uma continuidade de vínculo. Então, a proposta da Chantala, por isso que eu posso fazer uma Chantala num bebê sempre, mas o objetivo é que eu ensine para as mães, porque é para estabelecer esse vínculo de mãe e filho. E também tem uma conotação também psicomotora, porque dentro da programação da sequência da massagem, você estimula exercícios, faz massagens, que a gente sabe que libera endorfinas, então ele é excelente para dores, cólicas e também desenvolve a parte psicomotora da criança. E tem alguma época específica para começar? Ou desde o momento que o bebezinho nasceu, a gente pode começar a fazer Chantala? Pode começar a fazer. É claro que nesse primeiro momento vai se fazendo gradativamente, não se faz toda a sequência. A gente vai fazendo primeiro uns deslizamentos, para que ele sinta esse vínculo com a mãe, É muito importante. E depois, depois de 1 mês, você vai acrescentando mais manobras, porque inclusive tem os exercícios, como eu falei anteriormente. E no fim da Chantala, no fim da massagem da sequência, tem o banho.
O banho é uma coisa fantástica, que trabalha esses chakras aqui, você joga a aguinha na cabecinha do bebê, que trabalha esse chakra aqui da intuição, que faz a conexão dele com o mundo. Então, assim, é muito maravilhoso, né? Na verdade, a Chantala, a gente não pode reduzir apenas a uma massagem, ela é extremamente profunda, né? E qual que é o tempo de duração, assim, que a mãe precisa estar fazendo a Chantala no filho, ou não tem um tempo específico, vai dar resposta da criança? Vai dar resposta da criança, mas em média, se você for colocar a sequência toda, é mais ou menos de 40, 50 minutos, tá? Agora, isso vai de acordo, porque tem repetições de movimentos, você não faz somente um movimento só. Você repete 3 movimentos, depois mais 3 do outro movimento, né? Normalmente é em torno de 40, 50 minutos, né? Com um banhozinho depois. Tá ótimo. Cristina, muito obrigada. Eu sei que tem muita coisa para falar. As mamães que estão aí em casa, eu tenho certeza absoluta que ficaram com dúvida, querem saber mais. Primeiramente, como que a gente faz para te encontrar? Ah, sim. Eu atuo num consultório próprio meu, na Rua General Osório, 57, Edifício Carolina, sala 209. Meus telefones, o zap é 98807-7196 e do consultório é 2248-7196. Lá tem secretária eletrônica, é só deixar o nomezinho, o telefone, que assim que eu puder eu retorno. Então, porque eu vou ter que ensinar essa mãe a fazer essa massagem e normalmente é de 4 a 5 sessões. Ela pode levar o bebezinho ou então levar uma boneca, né? Porque eu vou ensinando as manobras. É até legal para as mamães aí que ainda não ganharam, né? O filho, estão querendo aprender um pouco mais desse universo, chegar um pouco mais preparadas, que a gente sempre, ainda mais mãe de primeira viagem, a gente fica naquele pânico, né, de saber o que fazer, quer fazer de tudo, experimentar de tudo, então às vezes até durante a gestação, leva uma boneca, faz essas sessões, já aprende, porque assim, depois quando você estiver no resguardo ainda, você não vai querer sair de casa no início para poder aprender, é verdade. Então você já está preparada para poder fazer aquela conexão com o seu filho, né? Já faz as sessões com a Cristina, entra em contato com ela. Lá no meu Instagram eu também vou postar o telefone de contato da Cristina para que vocês tenham as informações, se não conseguiu anotar aí o telefone que ela falou, tá bom? E com certeza nós teremos outras visitas da Cristina aqui ao longo do ano. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, eu adorei estar aqui com você, foi um prazer. E esse tema é um tema muito profundo, realmente a gente vai precisar ter mais tempo para falar sobre isso. Você me permite só um... Com certeza. Além de eu tratar do bebê, as mães já podem se tratar comigo antes, né? Porque eu faço vários procedimentos, que inclusive depois eu abraço o bebê também, né? Porque nessa rotina trabalho com as mães até o final da gravidez, né? Faço vários trabalhos lá e depois eu faço um trabalho específico com o bebê. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela visita. Obrigada. Entre em contato com ela para saber todos os tratamentos, todos os atendimentos que ela pode fazer. Nós vamos agora para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí. Anread Moda Infantil. 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir.
Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu para Cuidar. E agora nós temos uma convidada muito especial, que é a psicóloga Jéssica Medeiros. Ela tem 28 anos, é formada em psicologia na Universidade Católica de Petrópolis. É especializada em saúde mental desde 2019 na UFRJ e está cursando pós-graduação em neuropsicopedagogia pela Universidade IBRA, FEMAV, atualmente atuando como clínica abordando o TCC e também como psicóloga escolar, né? Exato. Trabalha diretamente com o universo dos baixinhos. Exato. Também. Já há 5 anos que eu lido com eles e, assim, é uma delícia. Assim, você vê a progressão, com o desenvolvimento de um modo geral, né? Aham. E hoje nós vamos falar sobre os reflexos positivos do não. Que é uma temática muito complicada para os pais, né? Com certeza. Bom dia, boa tarde todo mundo, pessoal. Boa tarde. Quando a gente fala do não, né, enquanto desenvolvimento, é muito mais complicado do que o sim. Porque o sim, a criança não tem nenhum tipo de frustração, ela fica feliz e pronto. Daí, quando a gente fala o não, a gente vê vários reflexos. O choro, a birra, a criança fica com cara feia. E como que a gente lida com isso? Enquanto pai e mãe, a gente fica com o coração apertado, né? De ver a criança chorando, de você querer ceder e às vezes aquele não é importante para a educação. E a frustração em dose moderada, ela gera uma autorregulação nessa criança. Ela consegue começar a perceber que na vida dela, né, desde quando muito novinho até adolescente, adulto, que as coisas não são tão fáceis assim. Verdade, tem sim e não. É muito necessário. Exatamente. Mas uma pergunta, como que a gente faz esse não quando a criança ainda é pequenininha, tá lá no início da vida, com 1 aninho, ou às vezes até menos, né? Porque a birra a gente sabe que começa desde cedo. Exato. Quando a gente fala do não para crianças com menos de 1 ano, é muito comum os pais me perguntarem, mas ele entende? Ele sabe o que está acontecendo? Sim. As crianças, cada vez mais, elas nascem muito espertas. Elas pegam, você vê, tem bebês, às vezes, de 6, 7 meses, que você já bota lá o mundo bita, galinha pitadinha, ficam extremamente concentrados. E você vê o tempo de concentração, você vê várias coisas, né? Com a criança que não verbaliza, você trabalha muito tom de voz. É uma coisa que eu sempre falo com os pais. Exemplo, o meu tom de voz é um pouquinho alto. Então, se eu vou falar com o meu filho, né, no caso eu ainda não tenho, mas vamos criar a situação que não coloca o dedo na tomada, não faz isso. Quando a gente fala normal, a criança vai entender. Então, se ela está fazendo algo de errado, eu sempre oriento modular. Se eu falo mais baixo, eu vou aumentar o meu tom de voz. Se o meu tom de voz já é mais alto, eu vou colocar mais firmeza. Exemplo, oi Jéssica, tudo bem? Como você tá? Jéssica, não pode fazer isso. Eu não tô gritando. Eu, na verdade, eu tô aumentando um pouquinho o meu tom de voz e botando uma firmeza. E eles entendem. Eles olham meio assim, o que tá acontecendo? Né? Então, a gente trabalha o tom de voz nessa faixa etária, porque eles entendam o certo e o errado. E com os maiores, por exemplo, às vezes a gente está andando no meio da rua e tem aquela sessão de birra, né? Como que a gente consegue cortar essa birra? Porque fica preocupado, né? Tá todo mundo olhando, ai meu Deus, vão achar que eu sou uma péssima mãe. Como lidar com isso, assim, exposto ao público? Então, primeiro passo é calma. Eu sei que é difícil, né? Porque você tá lá. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em plena lojas americanas, pede a bala? Não pode. E a criança começa a chorar e você fica, o que eu faço? Ter calma nessa hora é o primordial. Respirar fundo, olhar a criança e entender também que ela é um ser humano, que a gente, enquanto adulto, a gente tem os nossos meios de extravasar a nossa raiva. Tem crianças que eles vão gritar, vão berrar, vão chorar, tem outras que já verbalizam, mas vamos trabalhar com uma criança de 2 anos, por exemplo. Que ela não vai saber dizer que ela ficou irritada porque você falou um não para aquela bala. Então, você vai dar o espaço dela, você vai estar ali por perto e deixar essa frustração passar. É complicado? É, porque todo mundo fica te olhando. Mas pode perceber que quando a criança está chorando e você vai lá e agarra ela
em vez de você acalmar, você deixa ela mais irritada. Sim, rola chute, rola tapa, rola tudo se estiver no meio da birra. Exatamente. Então, assim, você vai conter, você vai deixar ela ali, vai abaixar no tom, no nível dela e vai dizer, estou esperando você se acalmar pra gente poder conversar. Porque assim eu não consigo te entender. E ali você vai conversando com ela, olhando sempre para ela e mostrando que assim, não é pelo choro que ela vai conseguir aquilo. E não dá, é claro. Mesmo se ela se acalmar, você vai dizer, por causa desse comportamento você não ganhou a bala, por esse motivo, porque você já ganhou determinada coisa. Ou porque hoje eu não tenho dinheiro. É explicar numa linguagem que eles entendam que aquilo naquele momento não vai ser atingido, independente. Às vezes até você pode, mas pela atitude também, e também para mostrar a ela que nada, nem tudo é assim, que o não é importante para ela entender que tem momentos. Tem momentos. A gente consegue equilibrar um pouco a frustração, né? Deve ter um ano mais ou menos, tem algum tempo, eu vi um vídeo no TED falando sobre o poder do não no desenvolvimento de uma profissional que hoje é uma das maiores educadoras financeiras do mundo pelas mídias sociais. E assim, ela falando que o não que o pai dela deu quando ela era criança, ela perguntou, pai, mas eu também tenho poupança para eu ter tal coisa? Ele, não. Aí ela, tá bom, não tenho por causa disso, 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 o que eu vou fazer com esse não? Como que eu vou fazer para conseguir obter? E ela falou que também no futuro ela recebeu um não que foi muito forte dentro do âmbito do trabalho, que fez ela mudar totalmente a carreira. Isso daí, desde nós crianças, assim, eu falo por mim. Eu não tive muita coisa quando eu era criança que eu gostaria de ter, que os outros tinham e eu queria ter tido. E a gente pensa, pô, já que eu posso, por que eu não vou dar para o meu filho? Aí, na hora de dizer um não, a criança às vezes não está merecendo, mas, poxa, eu não tive. Às vezes a gente quer compensar tudo que a gente viveu, que a gente passou e proteger mais nossos filhos desses nãos, dessas frustrações que foram responsáveis por a gente chegar e hoje ter condição de, dependendo, não pode agora, mas lá na frente a mamãe consegue te dar. Entendeu? É importante essa frustração, né? Para as crianças, para eles se formarem seres humanos melhores. E até também eles entenderem que, assim, durante a caminhada deles, eles vão ter várias frustrações. Então, se desde muito novinho a gente começa a ensinar que é através dessas frustrações que a gente vai tirar um bom aprendizado, é importante, porque vamos dar um exemplo, a criança vai entrar lá no primeiro ano, né, do ensino fundamental. Aí, sei lá, teve o primeiro erro, escreveu o nome errado, ou está aprendendo. E se ela não consegue lidar com as frustrações desde muito novo, lá na frente o trabalho é muito pior. Então, por mais que às vezes doa, que eu entendo, e muito, mas como eu vou falar não, mas eu podia falar assim, concordo. Mas aí você tem que dosar exatamente o que você está dizendo. Esse não vai acarretar algum prejuízo? Não, ele vai ajudar essa criança a ser uma criança mais bem resolvida em frente às frustrações que ela vai ter a longo prazo. Então é importante o não, apesar de ser doído, ele sim também é uma forma de educar. É um ato de amor, que eu sempre falo muito isso. O não também, ele ajuda, ele é um ato de amor dos pais em relação aos seus filhos. A gente está preparando eles para um universo totalmente diferente, que não é passível, não é fechado, né? Não é aquele mundinho tão pequeno quanto as crianças acham. E no desenvolvimento, ao longo, na amizade, em tudo, esse não é importante, né? Não é sempre a brincadeira que você quer, não é sempre o brinquedo que você quer, não é sempre a resposta que você quer dar. E saber lidar com esse não. Como eu vou ressignificar esse não, né? Porque, assim, para eles não vão entender o que é ressignificar. Mas, assim, para os pais, mostrar que o não também é positivo. Hoje eu não pude ir no Sesc porque está chovendo. Mas se fizer sol no sábado, a gente pode ir fazer uma coisa legal. O que eu posso fazer de diferente num dia de chuva? Tem várias coisas. Posso ver um filme, posso fazer um slime que eles adoram. Né? Ver um Mundo Bita com meu filho. Fazer coisas diferentes. Então, assim, é sempre trabalhar nessa proporção. Ver o lado positivo do não.
Bem, Jéssica, eu queria te agradecer pela visita. O tempo está corrido agora, nós temos mais um convidado. Mas muito obrigada, espero que você retorne para a gente ter novos bate-papos, abordar outros assuntos do universo infantil. Tem algum telefone de contato, algum e-mail que você queira deixar para que as pessoas entrem em contato com você? Claro. Agradeço o convite, espero ter ajudado de alguma forma. Com certeza. Vou deixar o meu WhatsApp, que é o 98813-3215. O e-mail é jessicamedeiros.pc@gmail.com. Então, nesses dois aí eu respondo mais pelo WhatsApp, mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, né? E assim, é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Com certeza. Né? Muito obrigada mais uma vez pela presença. Gente, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí. Tudo pode ser, se quiser será. Criança feliz pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, a minha escola linda vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Somos por você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Escola genial que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Escola sem igual, luta com paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou estudar e ser feliz. Tudo que eu quiser, a minha escola linda vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Somos por você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Escola genial que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Escola sem igual, luta com paixão, faz da minha vida cheia de emoção. De moda infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. I say
Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu para Cuidar. Teve uma pane técnica, mas já estamos de volta com muitas informações para vocês, com o maestro Paulo Afonso Filho. Seja bem-vindo. Obrigado. O maestro Paulo Afonso Filho começou sua formação musical aos 9 anos de idade aqui em Petrópolis, na Escola de Música Santa Cecília. No Conservatório Brasileiro de Música, graduou-se em Teoria e Solfejo. Estudou violoncelo com Henrique Drasch. É Drasch? Dar. Percussão com José Cláudio no curso técnico da Escola de Música da UFRJ. Na introdução à regência, coro e orquestra, tiveram nomes como Hernani Aguiar e Gilberto Bittencourt e Carlos Alberto Pinto Fonseca. Dirige também os grupos coral Pro Tempore, Quartifusa, Assembleia, especializado em música de Renascença e Barroco, além do coral Nossa Senhora de Fátima, na escola do mesmo nome, o coral Nossa Senhora de Lourdes, Madrigal Werneck, que é composto por ex-alunos da escola. Você dava aula lá e os alunos retornaram agora nesse fim de ano. Dirigiu o Coral Municipal de Petrópolis de 2001 a 2016, 15 anos aí de experiência, e recebeu pelos trabalhos diversos prêmios, gravando também CDs. O CD é comemorativo do Coral Municipal de Petrópolis. Também o CD Sinfonia número 2, de César Guerra Peixe, com a Orquestra Petrobras Sinfônica e o Coral UCP. É muita coisa. Se deixar aqui, ó, tem mais coisa aqui. Tem mais premiações, um histórico, um currículo lindíssimo. Eu acompanhei bastante coisa, particularmente. Grazie. Mas hoje a gente quer falar sobre a importância da música e o trabalho que você vem realizando com os coros infantis, principalmente. Como tem sido esse processo? Como tem sido essa vivência? Tem sido renovadora e, ao mesmo tempo, desafiadora, como todo professor diria, da mesma maneira que eu falei. Porque você chega na sala de aula para olhar o teu aluno, você não pode olhar ele especificamente como aquele indivíduo que está ali pronto para receber o que você passou. Você tem que pensar no que tem na contramão. Porque ele vem de uma família, ele vem de uma história. Infelizmente, nós estamos falando das escolas municipais, onde o público, grande parte do público-alvo, não tem muito acesso às questões, né? Porque nós temos muita dificuldade em torno. Então, o nosso governo precisa se acostumar com essa realidade e perceber que a cultura não é um benefício específico só de qualquer coisa. Você está norteando a formação de um ser humano, um cidadão consciente, um cidadão que vai interferir nas regras do desenvolvimento social e humano, né? Não só pela minha área, mas todas as áreas da cultura, né? Todas as áreas. Todas elas são importantes, porque mexem com o teu intelecto físico e mental de uma forma geral. E isso interfere no que você realiza. No caso da criança, voltando especificamente para essa área, você vê aquele aluno que ele teve um comportamento muito legal em casa e aquilo vem para a sala de aula. Ou teve aquele que é mais agitado e também vem para a sala de aula. Tem aquele que prescinde da atenção dos pais e na sala de aula ele quer aquela atenção que ele não conseguiu. Então são esses mistos que não é só questão pedagógica que vai nortear o facilitador do desenvolvimento. Então tem o teu conhecimento individual, tem a pedagogia, a sociologia e um pouco da psicologia também. Porque essa coisa de entrar na sala, todo como se fazia antigamente, todo professor entrava, todos ficavam de pé, valorizando a pessoa, o intelecto. Mas você teve profissionais que se valeram daquilo positivamente e automaticamente aqueles que se valeram negativamente, buscando o autoritarismo como resultado final da história. Não respeitando os indivíduos que faziam parte, que estavam inseridos ali no... Exato, então, eram dois blocos diferentes, o bloco do você tem que fazer e o do bloco do você vai passar, na medida em que vocês fizerem o que eu preciso. Então, a troca
Mudou um pouco nisso. Você, às vezes, chega na sala com um aluno que tem um conhecimento, às vezes, maior do que o seu, né? Ah, mas criança é assim? Sim, ué. Por quê? Nós temos uma série de veículos que nos acessam o mundo. Antigamente, você só tinha a biblioteca da escola. Hoje em dia, a biblioteca está Na palma da mão, o tempo inteiro. Então, você tem acesso a tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, né? Porque não existe limitadores. O que precisa é haver uma consciência, tanto de um lado, especificamente família, e do outro lado, que é a parte docente, a escola como um todo, um diretor envolvido com essas realidades e não pronto a estabelecer uma série de regras que não vão levar a nada, mas fazer o grupo de trabalho se envolver daquela realidade, porque todos os professores têm famílias. Então, você tem que passar aquilo para o seu aluno como se fosse um filho seu, como se fosse um sobrinho seu, né? Que aí a questão educação se fecha num bloco perfeito. E com relação a esse grupo que eu tenho trabalhado na escola Nossa Senhora de Fátima, me dá muito prazer por causa disso, porque não são as crianças que me dão prazer. Me dá prazer trabalhar na estrutura, porque existe uma integração, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Toda a engrenagem funcionando. Exato, vive-se isso. Não é só, não, você faz aquilo, não. Eu estou fazendo isso, mas eu tenho tempo livre, então eu posso ajudar a fazer alguma coisa. Então, falta um pouco dessa doação. Eu trabalhei em várias escolas por conta de diversos projetos que tiveram na cidade, rodei a cidade toda pelas pontas, mais especificamente pelas pontas, onde as coisas geralmente não conseguem chegar. Então, é importante que o aluno perceba que a mesma atenção que ele tem no colégio particular, por conta do que se paga, ele também tem acesso, porque o professor é o mesmo. Por que eu vou mudar o meu comportamento se eu estou num ambiente que me dá economicamente mais reconhecimento e num outro eu não vou fazer diferente? Não é a sua matéria que está sendo passada, não é um pouco de você? Você só quer ser conhecido pelo aquele montão economicamente bem formado, deixando de lado aquele pequeno. E acaba que mesmo se a gente deixar de lado esse público que, assim, financeiramente falando, né, em relação de status, não vai te dar um retorno tão grande, quando você deixa de lado, você ali na base, nas pontas da cidade, você vai criar, vai ser conhecido também, mas não conhecido positivamente. E isso daí pode se refletir, porque nunca, quem está lá embaixo, lá nas periferias, afastado, ele vai ficar ali o tempo inteiro. Tem uma rotatividade. E se você investir lá, principalmente, tu vê o retorno, tu vê aquela pessoa saindo dali, crescendo, se desenvolvendo, a família buscando cultura, buscando outros meios. Isso. Né? Eu consigo apalpar um pouco dessa realidade que você colocou, porque eu tenho trabalhado buscando a integração dessa realidade. Não simplesmente pela minha cátedra, não a questão é essa. A questão é que a arte vai, como eu falei no início, vai nortear o ser humano. Então, eu não quero ver os meus alunos sendo achacados pela polícia, pela roupa que estão usando. Só em abrir a boca eles vão mostrar que são pessoas diferentes. É isso que tem que ser levado em conta. Valorizar a pessoa. Mas você valoriza a pessoa enquanto você conscientiza a família de onde essa pessoa vem. E aí vem a parte chata, que dá trabalho. Dá trabalho você procurar fulano, fazer porque, você não veio na apresentação, por que você não estava na escola? Entendeu? Insistentemente, até um dia que o cara vira, não, eu vou porque hoje o cara falou que eu tenho que ir. Então, se eu não for, ele não vai parar de me encher o saco. Sim. Quando chega lá, eu vi isso várias vezes, diversas vezes. Principalmente nessa escola, desde o momento que eu comecei a trabalhar. Em outras escolas também, mas nessa mais frequente, porque eu tenho estado mais atuante nela. Então você vê os olhos dos pais, que são olhos diferentes. E o olho da criança, puxa, meu pai veio me ver. Gente, hoje ele veio. Teve crianças que ficaram até nervosas. Tio, eu não vou conseguir fazer. Por que você não vai conseguir? Porque meu pai está aí, minha mãe veio. Eu não sabia que eles viriam. Mas aí é que é gostoso. Você conseguiu trazer ele para dentro da escola. Sim. Então isso é legal. Isso é bom. Aí a criança se tranquiliza, as coisas acontecem, né? Os resultados são para e passo o que você forneceu. Mas você tem que entender que tudo aquilo é uma semente que você está plantando. Se você regar com frequência, jargão forte, né, no nosso país,
Aham. Tropical, maravilhoso, essa coisa toda. Mas é por aí. Não adianta ficar só no que já existe. Você tem que investir para que esses outros, né, e as gerações provocadas por esses outros tenham acesso a isso tudo. Então eu penso muito nisso, Então as crianças vêm para mim, a gente observa essa realidade, a realidade individual delas para a realidade social, porque é só assim que você consegue estabelecer um final agradável, né? Um grande finale, como todo mundo diz na música ou nas artes em geral, aquele grande finale, né? Então, o retorno, para mim o grande finale é o retorno, não é uma apresentação feita totalmente afinada, mas eu olhar nos olhos daquele cantor ou daquele instrumentista iniciante que ele fez e sentiu a energia do fazer, foi tocado pela energia do fazer. Dali para frente é outra coisa. No ano seguinte você já vê maravilhosamente um arco-íris funcionando realmente como ele acontece, não só por conta da chuva forte. Ele vem naturalmente, você vê aquela quantidade de cores, você vê essas coisas todas. Então o trabalho é todo centrado nisso, cada vez mais cedo, porque a gente já está inserindo até o jardim nessa brincadeira do processo de musicalização, né? Porque a musicalização é quase que um paralelo de relação com o que o professor de sala de aula, o tutor de sala, obrigatoriamente, faz, só que de uma maneira diferente, né? Ele precisa estar sentado de uma forma específica, precisa estar prestando atenção. Ali ele vai interagir com o conhecimento. E isso aos poucos vai acontecendo, de uma maneira mais tranquila. Claro, o resultado vai demorar um pouco mais a aparecer, mas ele vem com base. Quando ele chega, é definitivo. De 100, 2 conseguiram? Estou contente. Esses 2 mudam todos aqueles 100, aqueles 98 que não conseguiram. Faz toda a diferença. É eu verdade. vejo isso nas minhas turmas, eu vou falando, né? A gente vive nas artes, a gente vê o encanto que as crianças trazem pra gente quando vem o resultado de todo o trabalho, de todo o ensino, de todo o empenho, a gratidão que eles têm pela gente ter investido um tempo. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão inseridas em vários ambientes para trabalhar com as crianças, mas não tem aquela paixão, aquele brilho no olho, não dedicam totalmente o tempo, o esforço, como você disse. Isso. Se dedicam mais a um lugar que financeiramente vai dar retorno do que a outro. E é tão bom quando as crianças percebem que, independente do lugar que elas estão inseridas, que elas foram atingidas, que elas foram notadas e tiveram aquele carinho, aquela atenção e viram a própria evolução, né? Que é muito importante ver essa evolução, que esse sentimento de eu consegui. Exatamente. Eu mudei. Entendeu? É muito legal. Paulo Afonso, muito obrigada mais uma vez pela sua visita, pela sua presença. Prazer é meu. Sei que tem muita coisa aí para falar, se a gente pudesse ficaria horas. Dá para ficar mas horas teremos aqui. outras oportunidades. Vai ser um prazer. Tem algum telefone de contato que alguma escola, dependendo, esteja interessada em fazer um projeto musical com você ou conhecer um pouco mais do trabalho? Como que faz para entrar em contato? Entrar em contato comigo mesmo pelo telefone 24, porque é Petrópolis, 988301961. Esse é o telefone, que também é o WhatsApp. Acessa o WhatsApp, as mídias sociais, né? Tem que acessar. Que todo Hoje em dia mundo se comunica por ali. Exato. Mas não deixem de cantar. Não deixem de se envolver com as pessoas. Ficar muito tempo aqui também é ruim. Verdade. É importante interagir. Tem que ter esse momento de interação, de sair desse mundo virtual e vir para o mundo real, a né? música é uma forma desse tipo de uma forma a de música transição. coral, né? Falando mais especificamente sobre isso, porque o ser humano é gregário. Ele depende de estar com o outro, né? Então, o canto coral propõe isso. Propõe essa interação, interação. esse coletivo, né? Exato, o coletivo está aí. Mais uma vez, obrigada. Espero que todos aí de casa tenham gostado. Nosso programa fica por aqui. Lembrando que quem não assistiu, perdeu um pedacinho, quer assistir o programa na íntegra, ele está lá no Facebook, disponível para vocês. E também ele entra na nossa playlist do Nasceu Bora Cuidar no YouTube, tá? Todas as informações, telefones de contato de todos os profissionais que passaram por aqui, eu também vou colocar lá no meu Instagram e no Instagram do programa, para que vocês possam entrar em contato, tirar dúvidas às vezes pelas mídias sociais e pelos telefones dos profissionais. Bem, vocês gostaram dessa estrutura de programa? Legal, muito dinâmico, né?
tendo profissionais dando entrevistas exclusivas, né? Fresquinhas, a gente tirando dúvida. Comenta lá nas nossas mídias sociais o que vocês acharam. Nós vamos ter um recesso e em fevereiro nós voltamos com uma roupagem exclusiva, totalmente feita pensando em vocês. Beijinhos e até lá! TVC 16. Aqui você se vê.